E aí, Ozzy Osbourne? Fala, moça. Monster. The Drink. Ó, e aí, tudo certinho, né? Tudo certo? Beleza. Ok. Vamos lá, vamos continuar aqui. The History of Ice Cream. A gente leu esse texto aula passada, não foi? Sim. Ah, a gente leu essa parte aqui também, não? 18th, 21st Century. Ice Cream, Some Amazing Facts. Não, isso aí não. Não, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, só para dar uma recapitulada, né? Já que foi semana passada. A gente vai ouvir o áudio, tá? E vai lendo, né? Acompanhando o áudio e lendo. E depois a gente vai ouvir os Amazing Facts. Vai ler os Amazing Facts e depois a gente vai fazer algumas atividades sobre o texto. Mas lembra, né? Lembra de alguma coisa, não lembra? Sim. Sim. Uhum. Estás conseguindo fazer revisão assim durante a semana? Estás conseguindo assistir aula, coisa desse tipo? Ou tá... Não, eu estou fazendo. Só que eu estou bem lá atrás. Uhum. Lá de trás. Beleza, beleza. Bom, o importante é que tá fazendo. Vamos lá, beleza. Então, vou botar aqui para a gente ouvir e a gente vai lendo para recapitular um pouquinho e, eh, e fazer as atividades. Let's go. Vou botar mais. Deixa eu ver a velocidade, como é que tá aqui. 8.9 Tá The bom. History of Ice Cream. Who invented ice cream? There is no sure answer to this question. Perhaps it was the Chinese in 200 BC. They used ice to freeze rice with milk. Perhaps it was Alexander the Great, or the Roman Emperor Nero, AD 37 to 68. They both liked snow flavoured with fruit and honey. The 13th century. China to Italy. In 1269, Marco Polo travelled to East Asia. He returned home 24 years later with many marvels of the world, including a recipe for ice cream from China. So, the Italians became the first people in Europe to enjoy this luxury. The 16th to the 17th century. Italy to France to England. Italian noblewoman Catherine de' Medici was a great fan of ice cream. In 1533, she married Henri II of France and introduced him to the delicious dessert. Later, Charles I of England became an ice cream fan when his French chef made it for a royal banquet. He called it cream ice and paid his chef £500 to keep the recipe secret. However, in 1665, it appeared in an English cookery book by Lady Anne Fanshawe. She called it icy cream. For many years, ice cream was a luxury, enjoyed only by royalty and the rich. It wasn't until 1686 that ice cream first appeared on a restaurant menu. A Sicilian, Procopio dei Coltelli, opened the Café Procope in Paris and introduced Italian gelato. It was made of milk, cream, butter and eggs, more like the ice cream we know today. Ok. Tá prestando atenção nas personalidades, né? Nas pessoas que estão envolvidas na história. Ok. The 18th to the 21st century. America and the world. We don't know exactly when ice cream arrived in America, but it was probably with European settlers in the early 1700s. We do know that the first advertisement appeared in the New York Gazette in 1777, and the first ice cream parlour opened in New York City in 1790. We also know that the first ice cream factory opened in Baltimore in 1851, but grocery shops didn't start selling it until the 1930s. The popularity of ice cream grew and grew. In 1946, the Americans celebrated victory in World War II with ice cream, and in 1984, US President Ronald Reagan made July
National Ice Cream Month. All right, big guy. E aí, tudo certinho? Deu para Beleza. entender direitinho a história? Sim, a gente já tinha discutido, né? Aham, aham, beleza. Vamos lá. Ice cream, some amazing facts. Vamos ler agora esses Uhum. fatos interessantes? Vamos lá. Let's go. The most popular ice cream flavor is vanilla. Followed, Go ahead. Followed. followed by chocolate and strawberry Okay. Flavor. A pronúncia é flavor. flavor. Ok? Followed. Followed by. Followed by. Pode até falar tudo junto. Followed by. Chocolate and Followed by, strawberry. Entendeu o que é que significa followed by, né? followed by, Uhum. Seguido por. seguido por. The, the most popular ice cream flavor is vanilla. Followed by chocolate and strawberry. Então, o que quer dizer? O Então, mais popular, né? mais, Era, qual o mais popular? como é? Que a gente chama aqui? Baunilha. Baunilha. Qual o segundo mais Seguido, popular? seguido por chocolate e morango. E o terceiro, morango. Ok, good. Number two, Some of the most also unusual unusual flavors, flavors. flavors, Flavors. flavors are toothpaste, Toothpaste. toothpaste, Toothpaste. toothpaste, fish and chips, garlic and pizza. Ok? Aqui, Hum, essa palavra aqui, é importante que a gente pronuncie o TH certinho. Né? Tooth. É difícil para a gente pronunciar. Toothpaste. Não tooth. Toothpaste, não. Toothpaste. Fish and... toothpaste, Yes. Garlic. Sabe o que é garlic? Não. garlic, não, Alho. Alho. Ok? Então, olha os sabores. Toothpaste. Fish and chips. Garlic and pizza. Crazy stuff. esse toothpaste é o quê? Pasta de dente. É isso mesmo? Pasta de dente. Eu achei que eu estava lendo errado. Não, pasta de dente. Literalmente, pasta de dente. Traduzido ao pé da letra, né? Toothpaste, pasta de dente. Até no singular é. Entendeu? E olha os sabores. Crazy stuff. Esses cabas estrangeiros gostam de fazer umas coisas meio estranhas. President George Washington also spent two, 200 pounds, no, $200, né? Dollars. Okay. On ice cream, about 3,000 Today. Né? Com inflação, né? Se você for colocar inflação, daria $3.000 hoje. É. De uma vez, once. Once. Spent. Number 4. NASA says that ice cream is one of the things most Miss. missed by astronauts in space. Yes. One of the things most missed by astronauts in space. Sabe o que é que ele quer dizer? Missed. O que é que quer dizer missed, nesse caso? Nesse dia perder, né? Perdeu. Não, nesse caso significa sentir falta. Hum, Entendeu? Eu sei que miss pode ser, né? Miss the bus. He missed the bus, né? Perdeu o ônibus, né? Mas nesse caso, miss é mais utilizado como sentir falta de algo, de alguém, né? Tanto é que diz assim, quando a pessoa está com saudade de alguém, você diz assim, I miss you. I miss you significa eu sinto a sua falta, né? Que é o mesmo que dizer ter saudade. Não sei nem porque se criou essa lenda urbana
de dizer que não Saudade não que existe. não existe no inglês, eu sinto saudade, sentir saudade, ter saudade de alguém. Não é verdade isso. Existem várias formas de falar. Agora, não é ao pé da letra. Aí, mas você pode expressar. Porque eu acho que é porque é uma palavra só, a gente, né? Uma palavra só já sabe, né? Não, não é. Eu sinto falta. Eu sinto saudade. Tenho saudade. Ou seja, a gente não diz eu saudado alguém. Eu Não, transformo. mas assim, uma palavra só é o sentimento, né? Saudade, é o sentimento. Ah, o Lá, sentimento. não vai ser saudade, né? É, sentir falta de alguém, não é sentir saudade? Para mim é. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Quando você diz que sente falta de alguém, ou que a presença, que você tem vontade da presença de alguém, né? Sim, mas aí já está explicando, não é um sentimento. Se eu disser só missile, tu já vai entender saudade. Missing. Aí você pode dizer missing, missing. Você também pode usar a palavra longing, que é long, I long for. Né? Você diz assim, I miss someone. Você pode dizer I miss you, significa ter saudade, or I long for you. I long for you também significa que, a- que você que é um sentimento de falta. Long é um sentimento de falta. É como se aquela pessoa fizesse falta na sua vida. Então, é uma forma de dizer que está com saudade. Eu não consigo entender essa lenda urbana, porque não é só essa questão, tem muitas outras questões que você não consegue traduzir ao pé da letra tudo, entendeu? É, E a questão cultural, ela é diferente. Bom, criou-se essa lenda urbana, muitos alunos falam isso para mim, mas eu não concordo, não. Eu particularmente não concordo, não. Ok, number five. in the early days of TV, mashed potato, mashed, Mashed. Mashed. mashed, Mashed. é, Esquece o E, faz de conta que o E não existe. Mashed. Imagina que esse E não mashed, existe aqui. Mashed. ah, Mashed. mashed Potato. potato was used in cooking shows because ice cream melted melted under the light. Under the lights. Mesma coisa aqui, tá? Não used. 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 Com som de Z aqui. Used. Used. Não, esquece o E. Esse E não existe. Ah, used. Used. Ok? É muito Used. utilizado. Used, esse verbo é muito utilizado porque também a gente tem uma expressão para falar de coisas. A gente aprendeu sobre used to, a gente aprendeu ainda não, né? Não. Provavelmente na próxima. Used to, quando a gente quer dizer que a gente costumava fazer algo. Ok? Então, interessante, né? In the early days, mashed potato was used in cooking shows because ice cream melted under the lights. Então, na verdade, não era ice cream, não é ice cream na televisão, é mashed potatoes. Sabe o que é mashed potatoes, né? Não. Não? É purê. Purê de batata, né? Purê de batata. Mashed potatoes. Ok? E no inglês americano é mashed potatoes. A gente fala no plural. Aqui no britânico é no singular, mashed potato. Hello, moto. Dá pra continuar, não? Ah, só um minuto, deixa eu só mandar abrir o portão ali. Só um minuto Tá. e quero pegar o carro para áudio. Tá. Oi. Abre o portão ali, minha filha. Que a gente vai pegar com ele e áudio lá. Bora, Big Guy. Bora. Number 6. The busiest days for selling ice cream in Sunday is Sunday. Entendeu a frase? Não.
The busiest. Busy. Isso daqui é o que a gente chama de superlativo. A gente vai aprender, a gente não aprendeu ainda, né? Mas a gente tem comparative, comparativo, quando a gente compara algo com outro, né? Comparative. E superlativo, quando a gente diz que algo é mais do que qualquer outro, né? Aí, busiest, aqui, por exemplo, aí, comparativo, a gente usa, no final é R, então, busy, por exemplo, né? Busier, né? Quando eu digo que algo é mais ocupado, mais Mais movimentado que outro. ocupado. Aqui, quando eu quero dizer que é mais do que qualquer outro, aí a gente usa o artigo the e é busiest. Na verdade, Aí tá dizendo que o dia mais ocupado para comprar é sorvete é o domingo? busiest é com S, né? Busiest. Agora tô dando... É, busy é com S, meu Deus. Ah, É, é com essa. mas eu não sei se é porque é inglês britânico, entendeu? Busier. Porque busy é com Z, meu Deus. Esqueci agora. Bom, anyway. Então, the busiest significa o mais. Mais do que um grupo ou de qualquer outro. Então, the busiest day, o dia mais movimentado for selling. Para quê? Para o quê? Para se, Para se comprar sorvete, né? na verdade, para se vender, né? For selling ice Ah, cream. é. Sério. Selling ice cream is qual dia? Sunday, domingo. Sunday, domingo. Very good. Number 7. Americans eat on average, On average. Average. average, average, 27 liters. Eu sei lá como é que se pronuncia. Pode ser liters, é mais britânico. Liters, Liters or litters. Litters seria mais americano. no, liters of ice cream a year. But New Zealanders, Zealanders New Zealanders. love it more. They eat 28 liters. Ok. Pois é, Mas 27. também, mas lá é quente, meu filho. New Zealand? Feito Brasil, Sim, não, meu filho. é mais quente. Tu acha? Oxe, a Austrália, lá perto da Austrália, oxe, ali faz 50 graus. Mas a Nova Zelândia, primeiro, é um pouquinho mais alto do que a Austrália. E Mas, segundo, a, mas Aus- não tem nada a ver, não. Meu filho. É quente de a todo jeito. Austrália tem lugar que é deserto e tem lugar que neva, filho. Então, eu Na acho. Austrália, nevar, Uhum. Uhum. nunca vi, não. Sim, tem. Olha, tem sim. Snow in Australia. Poxa, tá aí. Does snow in Australia? Yes, it does snow in parts in Australia. Aí. Aí, Austrália. Aí, Mas deve ser só uma épocazinha no ano, né? não, tem lugar que neva, pô. Aí tem estação de neve. É, Aí, ó. Tá vendo tu? E não é poucos lugares, não. E não é feito o Brasil, não, que neva uma vez a cada 10 anos, não. Neva mesmo. Entendeu? Assim, a Austrália, ela é engraçada. Ela tem todos os climas lá. Anyway, os americanos tomam 27 litros por ano. Vixe, só de sorvete, só de sorvete. E New Zealanders love it more. They eat 28 liters. Ok. eu acho que eu não tomei 27 litros ainda em toda a minha vida. Ah, não. Poxa, apesar de que toma, viu? Assim, não, assim, quer queira, quer não, toma. Mas não estudinho. Eu acho que estudinho não. Olha É aqui, New diabetes da Zealand, bexiga. 45 graus. Olha a imagem aí do lado. Aonde? Tá vendo isso? Ali onde tu tava, olha aí. O sorvete aí desenhado de lado assim, do texto. Do texto? 45 graus, Aí, New Zealand. 45 centavos, pô. Isso daqui é um
Um Você selo, meu irmão. tava. Isso é um selo, meu irmão. New Zealand, 45. Aí o preço do selo. 45 cents. Anyway, Monoscope. Ice é. cream. Vamos lá, number 8. The U.S. ice cream industry makes 21 billion a year. Ok. Tá aqui, Isso é, só o mercado de sorvetes faz 21 bilhões por ano. Apesar que o Brasil também só nos Estados Unidos, né? é só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Isso é de dólares. Isso em dólar, em vez de 5, né? Mais de 100 bi. Só o mercado de sorvete. Então, mercado grande, né? Mercado grande. Alright, alright. Não sei quanto é que é no Brasil, não, mas também não deve ficar muito atrás, porque a gente, com muito calor, né? Consome muito sorvete. Sorvete e picolé, né? Se considerar sorvete e picolé, deve fazer isso mesmo. Tem muita fábrica. All right. So let's vamos falar um pouquinho sobre as personalidades que a gente viu dentro do texto, tá? Então, who are these people? A gente tem que responder essas questões sobre cada um deles. Who are these people? What nationality are they? And what is their connection to ice cream? Obviously, if we could answer in English, it would be better. Okay? I'll help you with the finding in the text. So Marco Polo. Marco Polo. Who is Marco Polo? Who was Marco Polo? Who was Marco Polo? Who was? Huh? Marco Polo. Marco Polo. Quem era, né? Primeiro. Mm-hmm. Who was Marco Polo? He was a traveler, an adventurer. Huh? He was an explorer. Italiano, né? Uh, Italiano. I think so. I think he was Italian. Italiano. I think so. He was Roman, né? He was a Roman before Italy. Não, já era Italy aqui, né? Aqui 13th century China, Italy. Não, acho que aqui era Roma ainda. Anyway. Não, 1269 já era Itália, definitivamente. Anyway, he was an Italian guy, a traveler, and what is his connection to ice cream? What was his connection to ice cream? He include a receipt for ice cream. Hmm? Ele é aquele que passou 24 anos e voltou com a receita do sorvete, não foi? Uh-huh. Da Itália. Okay, recipe for ice cream from Yes. China. Okay. So he was Marco Polo. What was his connection in English? He was the man who brought the recipe for ice cream from China. Okay? So the Italians, veja como engraçado, né? Como a gente, agora que a gente fica adulto, fica mais consciente das coisas, como a história ela é baseada, né? A gente não estuda história do mundo, né? A gente não estuda história mundial, estuda história da Europa. E olha só, até o texto. The Italians became the first people, in Europe, tudo bem. First people in Europe to enjoy this luxury, né? Porque a China já tinha inventado, então ele traz a receita para a Europa, né? Ok. Catherine de Medici and Henry II.
Catherine de Medici. What is Italian noble. She was an Italian noblewoman. Né? Noble. A gente aprendeu que é nobleman and noblewoman, né? Sim. What is her nationality? Oh, Italian. You said Italian. Okay. And what is her connection to ice cream? Maybe two friends introducing him to delicious dessert later. Yes. She introduced Henry II, né, the king. She married him, and then she introduced him the ice cream. Ela introduce him the delicious dessert. Right. Ela colocou sorvete em uma das sobremesas do rei, né? Não, ela apresentou a ele, né? Introduced him the delicious dessert, essa deliciosa sobremesa. E aí, Henry the Second, who is Henry the Second? The king, the France. A king of France. Eu acho que foi um king, não tá dizendo aqui não, né? A king of France. And what is his connection? He was introduced, né? Não deu para aprender ainda a voz passiva, mas, né? Catherine de Medici apresentou e ele foi apresentado. A gente também usa a voz passiva, né? Quando a ação, quando a pessoa que a gente usa, o sujeito, na verdade é quem sofre a ação, né? Então ele foi apresentado. A mesma coisa em inglês. He was introduced the ice cream. Charles First. Who was Charles First? Charles of England became the civilian son He was. when his French chef made him a royal banquet. Who was Charles First? Who Uh, was Charles First? the king, He was a the king king of England. of England, from England, so he's from England. Okay. All right. And what is his connection to ice cream? I think from He he was a fan. Okay. He was a fan of ice cream. Right? And what else did he do? O que mais ele fez? he calmed it ice cream and paid chef his chef five 500 pounds to Mhm. keep the receipt secret. A secret, right? Ele So pagou 500 pounds para manter a receita secreta, né? isso. Então his connection is he was a fan of ice cream. He was the one that called cream ice, né? Naquela época ele já criou um nome que, né, um dia se transformaria em ice cream. Então cream ice ele, né, botou diferente. Cream ice. And paid 500 to keep this recipe a secret. Vê que cabra safado. Só ele queria curtir. All right. Who is Anne Fanshawe? Anne Fanshawe. Lady Anne Fanshawe. Okay. In 1665, it's appeared in an English cooker book by Lady Anne Fanshawe. So who is she? Who is
Lady Anne Fanshawe. Como que diz escritor? Writer. Writer. Serve para homem e mulher? Uh-huh. Writer. Writer. Book writer. She a writer. Book writer. Mhm. She was a book writer. What is her nationality? Quebrou alguma coisa aí, foi? Tá uma coisa lá dentro. Mhm. Uh, what is her nationality? English. She's English. Very good. All right. And what is her connection to ice cream? She write. She. What is the past of right? She was. No. Right is the present. The past is wrote. Wrote. Okay, so she. She wrote a book about recipe ice cream. Ice About cream recipe, né? a cookery book, né? A cookery book é um livro de Cookery. receitas, né? Um livro para cozinhar, né? Então, para se fazer algo. Então, assim, a recipe for ice cream. And how did she call ice cream back then? How did she call ice cream? Ice cream. Icy. Não ice cream, icy cream. Então, algo como creme gelado, né? Como se eu tivesse chamado creme gelado. Hoje em dia a gente chama ice cream, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria creme de gelo, né? Então, já foi praticamente o nome que a gente chama nos dias de hoje. Não é isso? Now, who is Procopio del Cocelli? Procopio. Del Cocelli. Where's he was from? Italian. He was Italian, right? He was a Sicilian man. Sicilia is from Italy. Yes, Italy. Okay. He's Sicilian. Who was he? Who was he? Who was he? He opened the cafe Okay. Procopio Paris Uh-huh. and introducing Italian gelato. Very good. So he was the owner of a cafe, the owner, né? O dono, o proprietário, né? The owner of a cafe, right? And he introduced Italian gelato, which is a type of Italian ice cream, right? More creamy. Diz que é muito bom gelato, é uma delícia. Né? Então, more like the ice cream we eat today. Então, foi quando o sorvete ele se transformou no que é muito parecido com o que é hoje, né? Que a gente conhece. Já levou leite, né? Oi? Manteiga e ovo. Não sabia Eu que... não sabia que sorvete levava manteiga e ovo, não. Ovos para mim é uma novidade. Manteiga mais ou menos, mas ovos realmente é uma novidade para mim. All right. And George Washington. No, George Washington, no. Ronald Reagan. Ronald Reagan. What is the connection of Ronald Reagan? First of all, who was Ronald Reagan? Né? Who was Ronald Reagan? President USA, né? Who was he? Who was he? USA president. Oh, U.S. president. Okay. Eu não vi, não. U.S. president. What is his nationality? American. American. And what is his connection with ice cream? He made. Ele criou. Pode ser made, criou. Pode.
He And made the month, he made month national ice cream. he made July. He made July National Ice Cream Month, né? Então ele transformou todo o mês de julho como um mês do... Julho lá é muito quente, é, velho? É. Julho é o janeiro da gente, né? Julho é equivalente a janeiro da gente. É mês de férias. É um mês que a maioria das pessoas tira férias. A grande maioria das pessoas tira para tirar férias. E é quente para dedéu. É quente, viu? Também lá quando fica quente, viu? Minhas irmãs, apesar de falar em temperatura, minhas irmãs estão pegando lá um frio da preula, né? Hoje, né? Dá um frio da porra, amigo. Tá um frio da porra. -40 tá dando lá, Já, velho. já do outro lado em Vancouver tá 5 graus, velho, nem negativo tá. Não, -25 tá dando. -40 não, -25 em É, mas Halifax. a sensação é quase 40, né? Não, tá dando -38. Cacete, bicho. E elas estão gostando? Não, tudo é novidade, velho. Primeiro inverno é novidade. Primeiro Já inverno, curte, né? o cara curte o primeiro inverno. Mas, meu irmão, no segundo e diante, o cara vai te lascar, meu irmão. Que porra é isso? Oxi. Mas Já do outro lado, Vancouver tá 5 graus. em Vancouver. É, nem negativo tá, 5 graus mesmo. É o quê, velho? É, Mas também o inverso acontece também, né? O que acontece de aqui tá tranquilo e lá tá pegando, tá isso frio. em Vancouver é difícil, viu? É difícil a temperatura ficar negativa lá. E quando fica é -3, -4, -5 só. Porra, Quase não neva, pô. Quase não neva lá. -5 é tranquilo, pô. -5 é Pessoal, tranquilo. a menina que foi agora em dezembro, tá lá, disse que nem roupa de inverno tá usando, Puxa, tu tem que se que organizar para ir para já lá, homem. acostumou. Tem que se organizar para ir para lá, homem. É feito eu também, eu não aguentei não. Eu morei em Massachusetts, eu não aguentei descer para Flórida, velho. Porque se eu não descesse, eu ia me embora pro Brasil. Ou eu descia, ou eu voltar pro Brasil, velho. Que negócio ruim da porra, o frio. O frio é ruim demais, mano. Calor é ruim, mas frio é pior, velho. É pior. Assim, na minha opinião, né? Anyway, moving on. Listening. Não, a gente tem mais atividade aqui, calma. É. Read the text again. We're gonna first appears 5 times. Não, esse daqui. Find these dates. Why are they important? The history of ice cream. Então, 200 BC. Vamos lá. Why in English, okay? In English, because this is easier. 200 BC. Why 200 BC is important in the text? Let's find 200 BC here. 200 BC. 200 BC. Where are you, 200 BC? Let's look, I have to do 200 BC aqui. Outra página. 200 BC. Okay. Why this date is important for ice cream? They, they make uh, Uhum. made, né? They made Nesse caso, a gente vai usar created. Created. create, Porque existe uma diferença entre fazer e algo ser criado, né? Criado é que foi feito pela yeah, primeira vez. So, create ice cream in when China. it was when ice cream was created in China. Very good, very good. All right, 1665. 1665. Why is that date important? 1665, right here. Vou botar aqui outra cor. 1665. Why is that date important for ice cream?